por meio de suas obras e da criação. Se a gente falou, ele fala que é na Bíblia, que é a palavra escrita, e em Cristo, que é a palavra viva. Essa revelação é dupla e tornou-se necessária devido à queda do homem. Então, a Bíblia foi escrita e Cristo cumpriu na própria vida a palavra. Ele é a palavra viva. E ele fala sobre o estudo das Escrituras. A necessidade do estudo das Escrituras está explicada nos textos seguintes. Aí ele fala sobre santificação, fala sobre 1 Pedro 3,15, para vocês lerem em casa, fica como dever de casa, para ganhar tempo. Fala sobre 2 Timóteo, fala sobre Isaías 34 e fala sobre o Salmo 139, que a gente leu agora sobre a simplicidade. E ele fala que o preparo e o entendimento das Escrituras ocorrem por meio de seu estudo organizado e sistemático. A análise dos versículos acima nos conduz a 2 pontos de suma importância. Por que e como devemos estudar a Bíblia? Estudar é mais do que ler, é aplicar a mente a um assunto de modo sistemático, constante e compenetrado, por meio do raciocínio, da percepção e da memória. Ou seja, aqui ele já destrincha qual é o maior objetivo de quem está lendo a Bíblia. Tem muita gente que pega a Bíblia para ler como um livro de história. Ele pega, não, hoje eu quero ler o livro de Gênesis todinho. Daqui a 15 dias eu quero ler o livro de Êxodo. E no final do ano eu quero ter terminado de ler todos os livros da Bíblia. Ele vai ler? Vai ler. Entendi. Mas ele vai ler como livro de história. Ele vai ter o conhecimento da história e da letra. Agora, a profundidade e as informações que estão ali dentro, que faz a gente mudar de vida e mudar quem está à nossa volta, é mais difícil dele pegar. Por quê? Porque ele passou correndo. Por isso que muitas vezes eu falo sempre, eu nunca fui muito afeito à leitura bíblica, porque eu não consigo. Leitura bíblica anual, aquelas que o pessoal começa, faz um propósito com Deus no final do ano, prometo que esse ano eu vou ser o melhor crente, e eu vou ler a Bíblia em um ano, e eu vou pegar aquele coisa e vou marcar todo dia. Por quê? Porque a Bíblia, ela não é um livro que você lê em sequência, ela é um livro que você lê espaçado, porque ele não é cronológico. Ele está no presente aqui, daqui a pouco ele está no futuro, daqui a pouco ele está no passado. E os livros, eles interagem um com o outro. Então, se você quer ler sistematicamente, é impossível você ler sistematicamente na sequência. Por quê? Porque às vezes você está lendo lá em Gênesis e você vê uma referência que está lá no profeta. Aí você vai lá no profeta para entender aquela referência. Aí o outro profeta leva a referência para o outro. Quando você vê, você fala, onde é que eu estou? O que o profeta falou? Por que eu fui parar aqui? Aonde que eu estava lendo antes? Já aconteceu isso comigo, eu estava lendo meu Deus, onde que eu comecei a leitura agora? Que eu nem sei mais. Porque você pega um assunto que liga ao outro, quer ver um assunto que faz você viajar? O assunto dos samaritanos. Por que os samaritanos brigam com os judeus? Aí você vai investigar, você roda. Aí quando você vê, você fala, rapaz, eu rodei tanto, mas entendi. Mas você começa a ligar os textos. Por isso que a Bíblia tem que ser estudada de forma sistemática. Por quê? Por assunto, por determinado texto. Para quê? Para que você entenda todo o contexto e tenha não só o livro, mas todo o conhecimento que aquele livro traz junto. Porque se você ler só como um livro, você vai perder muita coisa. Aí o tempo que você gastou, tá? Vamos dizer que você lê a Bíblia em um ano, todinha. Mas o conhecimento que você precisaria ter, que de repente você gastaria 2, 3 anos sistemático, você não vai ganhar, e nesses 3 anos você vai ganhar muito mais, e vai gravar muito mais coisas, vai entender muito mais coisas do que nesse um ano que você leu corrido. Porque você leu para bater a meta. Não, vou bater a meta, vou mostrar. E tem gente que coleciona. Não, eu já li a Bíblia 335 vezes, esse ano eu estou indo para 336, 300. Aí eu fico olhando e falei, meu Deus, tudo bem, é um recorde. Mas, e o entendimento, e o que ele traz para ele e para quem está em volta dele de toda essa leitura que ele fez? Quantos estudos sistemáticos ele trouxe para poder trazer entendimento para o pessoal mudar de vida? Porque a Bíblia que muda a nossa vida é aquela Bíblia que a gente rumina, que a gente lê e fala, rapaz, esse versículo falou comigo, e você fica aquele dia todo pensando, rapaz, esse versículo me bateu, eu não estou fazendo isso. Eu vou tentar me esforçar. E toda vez que você vai para aquela situação, o versículo vem na sua mente. Rapaz, eu vi esse versículo. Eu não devia falar mal do meu irmão, mas eu não consigo, porque aquele cidadão é muito chato. Eu falo dele toda hora. Daqui a pouco está mandando mensagem para mim no zap. Sérgio me persegue. Eu fico, meu Deus, eu tenho que abençoar. Aí ele vai lá, Sérgio, você é uma benção. Você não veio hoje, mas chama mesmo assim. Vem semana que vem.
tal, e você tem que praticar, porque você leu lá em Tiago, aí você fica, rapaz, por quê? Às vezes você ficou 1 hora naqueles versículos, mas aquilo ali te mexeu contigo. E ele fez mais efeito do que 2, 3 livros que você leu em 1 hora que você poderia ter lido em epístola. Mas aquele versículo que você ficou batendo ali, ruminando, aquele fez mais efeito. Então aqui ele está falando sobre estudar sistematicamente. E estudar sistematicamente é isso daí. É você debruçar e trabalhar a sua mente. Ficar, por que foi escrito? O que isso quer falar comigo? Por que eu estou lendo isso? Tem um porquê. Claro que nem todas as passagens da Bíblia vai falar com você. Você vai ler genealogia, você não vai, nada vai falar contigo, você vai passar batido. Vamos acabar logo, porque só se eu for pregar sobre genealogia tiver alguma coisa específica ali. Mas a princípio eu vou passar batido porque é a história de Israel. Mas vai sempre agarrar alguma coisa que Deus vai falar contigo. Comigo, particularmente, eu sempre agarro numa palavra. Eu estou lendo a Bíblia, daqui a pouco uma palavra que ela mexe, eu fico com aquela palavra na cabeça. Aí aquela palavra eu vou descobrir por que foi escrita ali, qual o contexto dela, aí ali vai gerando. Então cada um, Deus fala de uma forma. Tem gente que Deus fala num tema. Você está falando de perdão. Vou estudar sobre perdão. Quero saber esse contexto. Aquilo te agarra para você estudar. Então, a Bíblia é um livro feito para ser estudado, não lido apenas. Quanto mais você entende o contexto daquilo que foi escrito, mais, digamos, isso te capacita a levar a mensagem para uma pessoa dentro do contexto da realidade dela. Então, por exemplo, ontem à noite, então, a mãe não fez lá, botou publicamente, irmãos, preciso de ajuda, oração, você tem uma papai, acabou de ir lá no privado, aí começou a contar a vida dela, né, que estava com essa separação, né, o marido, né, o companheiro dela lá, parece que teve um filho mais novo, estava indo para o caminho das drogas, né, ela casou com um cara, uma pessoa, crente, casou com um incrédulo, ele não teve filho com ele, já veio com o kit completo, né? Sim. Né? E aí ela na dúvida, né, se perdoava, se continuava com ele. Aí eu fui contando a situação, tudo, eu falei, minha irmã, vou ser bem sincero para você. Esse parceiro seu é uma granada sem pino. O que você faz com uma granada sem pino? Não entendeu nada. Eu falei, você segura na sua mão ou você joga fora? Não, mas não sei o que, tal. Eu citei alguns textos lá, de Deuteronômio 7 e tal, questão de separação, contextos, né? Eu falei, olha, meu irmão, você tá que nem a mulher de mão, você tá olhando para trás. Você olhar para trás, sabe o que vai acontecer? Você continuar com esse parceiro seu aí, você vai parar no tempo, botei em caixa alta, parar no tempo, que é. Eu peguei uma mulher, virar uma estátua de sal, né? Você vai parar no tempo. E aí, enfim, deixei a mensagem para ela, irmã, você tem razão, não sei o que, papapá. Falei, Deus te abençoe aí e tal. Mas isso não é visão. Porque ela falou, eu acho assim, eu senti que você é um homem de Deus, que eu posso. Eu não disse, não, falei, fica à vontade, se quiser falar alguma coisa, você fala. Sim. Né? E quando aí, você... dentro do contexto da mulher que virou estátua de sal, falou, se você continuar com isso, você vai parar no tempo. E é curioso, quando você está estudando a Bíblia, tudo que acontece com você está dentro daquele contexto que você está estudando. Porque parece que o Espírito Santo ele te capacita, porque ele sabe que você vai passar, então aquele contexto ele vai te servir no seu dia a dia, que é o alimento que você está no momento. Então, às vezes, ele serve para aconselhar um amigo, às vezes ele te serve numa situação que você tem que resolver. Por quê? Porque é aquilo que você está estudando. O Espírito Santo ele vai usar aquela palavra para poder te trazer a reflexão. Então, por isso é importante a gente estar sempre estudando algo, porque o que a gente está estudando é o que Deus quer falar com a gente no momento. Às vezes a pessoa pensa, vou estudar isso, a matéria aqui vai ser cansativa, não vai dar em nada. A palavra diz que toda palavra ela é divinamente inspirada. Toda. Não fala só uma parte, só o Novo Testamento, só o Velho Testamento. Ele diz que toda é inspirada. Se toda é inspirada, qualquer texto que você se debruçar para estudar, ele vai trazer algum retorno para você. Ou para você ou para quem está perto de você. Que às vezes não é diretamente para você. Mas às vezes uma pessoa, como você falou, uma pessoa se aproxima pedindo um conselho que você lembra daquela palavra que você estudou. Rapaz, com quem nunca ouviu até uma mensagem, você falou, rapaz, essa mensagem falou comigo. Aí a pessoa vem compartilhar e você usa aquela mensagem que você ouviu e aconselha a pessoa. Por quê? Porque a palavra é viva. Então por isso a gente tem que entender o porquê de estudar a Bíblia.
Aí no 4 ele fala que ele destaca abaixo 4 razões pelas quais devemos estudar a Bíblia. Primeiro, porque ele é o único manual da vida. O crente é salvo para servir ao Senhor, sendo a Bíblia o livro-texto do cristão e imperioso que este maneje bem para o desempenho eficiente da sua missão. O profissional eficiente sabe empregar as ferramentas do seu ofício. Essa eficiência não é automática, ela provém do estudo e da prática. Assim deve ser o crente na vida cristã e no trabalho dedicado ao Senhor em relação ao seu manual, a Bíblia. Entre as promessas de Deus, aquele que conhece devidamente a sua palavra, encontramos a registrada em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará aquilo para que designei. Primeiro, ela é o manual da Bíblia. Então, ela é o manual do ser humano. Então, se você conhece a Bíblia, automaticamente você passa a se conhecer melhor e você passa a conhecer o outro melhor. Por quê? Porque ele é o manual da vida, o manual do ser humano. Segundo, ela é alimento para a nossa alma. Não há dúvida de que o estudo da palavra de Deus proporciona nutrição e crescimento espiritual. É tão indispensável à alma quanto o pão ao corpo. Nas passagens a seguir, ela é comparada ao alimento. Porém, este só nutre o corpo quando é absorvido pelo organismo. Aí ele fala sobre Jesus, quando ele fala, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele fala, o maior alimento que nós temos é o espiritual. Ele é muito mais além do que o alimento carnal. E foi com essa base que Jesus combateu o diabo na tentação. Ele disse, o homem viverá da palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra de Deus ela é vida. E ele fala que o texto de 1 Pedro 2 fala do intenso apetite dos recém-nascidos. Assim deve ser o nosso apetite pela palavra divina. Pois o bom apetite pela Bíblia é sinal de saúde espiritual. Então, quando você se organiza e coloca no seu coração de estudar a Bíblia, quanto mais você estuda, mais apetite você tem por estudar. Porque aquilo passa a ser uma rotina, passa a ser prazeroso. Agora, quando você não tem o costume de estudar, fica difícil. Porque quem não tem o costume de estudar já tem dificuldade. E isso não é só para a Bíblia, para qualquer coisa. Se você está um tempo sem estudar e você resolve se matricular na faculdade, o seu primeiro período vai ser o pior período. Por quê? É o momento em que você vai se readaptar a estar estudando rotineiramente. Por quê? Porque estudar é um exercício também. Como tem o exercício físico, também tem o estudo, é um exercício. Okay? Ele força a sua mente para quê? Para estar focado num determinado assunto. Para quê? Para que você se desenvolva emocionalmente, espiritualmente. Então a sua mente ela passa a se desenvolver. Os músculos da tua mente, da sua alma, elas são desenvolvidas. Então eu costumo falar que a alma e a mente ela tem músculos. Mas ela é desenvolvida através de quê? Da leitura e do raciocínio. Quem tem preguiça de estudar, tem preguiça logo de crescer. Por quê? Porque você só cresce pelo alimento da palavra. A gente vê lá, Jesus pequenininho, quando ele se perde lá dos pais. Aí os pais voltam, o que ele estava fazendo? No templo, estudando. Pequenininho, com 13 anos. Então Jesus, que era o Filho de Deus, a palavra diz que ele crescia em sabedoria. Ou seja, ele ia para o templo para estudar, para ouvir o que os rabinos iam falar, para aprender. E ele estava o tempo todo participando, o tempo todo aprendendo. O maior ministério de Jesus foi o ensino. Tem gente que pensa que Jesus, o que mais Jesus fez foi curar. Não, Jesus ele ia ensinar e no caminho ele curava as pessoas. O objetivo maior de Jesus não era curar, o objetivo maior deles era ensinar. Por quê? Porque quem entendia a palavra automaticamente era curado pela palavra. Então, se eu conheço a palavra, automaticamente eu perco menos, eu erro menos, então as consequências das doenças, dos problemas emocionais são menores em mim, porque a palavra está dentro de mim. Então o foco de Jesus primeiro era prevenir com a palavra. Aí se ele não tivesse entendido e tivesse algum lá em pecado, ele vinha, que estava fora dos propósitos de Deus, ele vinha, curava e perdoava os pecados. Mas o foco dele principal era ensinar. Claro que a cura é o que chama mais atenção, porque quando você liberta um coxo, um cego, todo mundo vê e fica, meu Deus, tal. Mas o ensino da palavra para que a pessoa tenha uma vida abundante é muito mais eficaz do que a cura de um cego. Por quê? Porque ele vai trazer para a vida dele toda e para os familiares dele. Então o foco de Jesus era o ensino. Então, o principal objetivo aqui de estudar a Bíblia é saber que ela alimenta a nossa alma
E ela é o nosso manual de vida. E terceira, que ela é o instrumento que o Espírito Santo usa. Se nós houver abundância da palavra, o Espírito Santo terá o instrumento com que operar. É preciso, pois, meditar nela. É preciso deixar que ela domine todas as esferas da nossa vida, dos nossos pensamentos, do nosso coração, e assim molde todo o nosso viver diário. Em suma, precisamos ficar saturados da palavra de Deus. O requisito primordial para Deus responder nossas orações é estarmos imbuídos da sua palavra. Aqui está, em parte, a razão de muitas orações não serem respondidas: o desinteresse pela palavra de Deus. O texto de João 15,7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Pelo menos 3 fatos estão implicados. Primeiro, na oração precisamos apoiar nossa fé nas promessas. Segundo, a palavra tem que produzir fé em nós. E terceiro, nossas petições devem ser feitas segundo a vontade de Deus. É um dos meios de sabermos a vontade de Deus e a sua palavra. Eu costumo ver muita gente pregando João 15,7, dando foco só na parte B e C do texto. Está escrito lá, ó, que se pedirmos o que quisermos, vos será feito, porque nós somos crentes, nós somos de Jesus. Então quem tem Jesus, o que pedir é só pedir com fé. Se você não recebeu, é porque você não tem fé. Aí fala ainda isso. Se você não recebeu, você não tem fé. Só que o contexto lá atrás ele fala: se vós estiverdes em mim, uma parte, e as minhas palavras estiverem em vós, é condicional. Essas duas coisas têm que acontecer para quando você ajoelhar e orar, Deus fazer. Se você não tiver com a palavra no coração ali, em dia, trabalhando ela em você, e não tiver em oração ligado com Deus, você vai orar, e você vai para o monte, você vai fazer 13 sexta-feira, 14 sexta-feira, copo d'água e tudo. Não vai acontecer, porque tudo que Deus faz é alinhado à palavra. Se o que você está pedindo para Deus está fora da palavra, Deus não vai fazer. Lamento dizer para você pode estar pedindo com fé, com força, mas se Deus falar: rapaz, Sérgio, se eu te der aquela Ferrari, você não vai vir para a igreja, para de pedir. Aí ele pensa: não, Senhor, eu quero aquela Ferrari porque eu tenho promessa que todo aquele que pede recebe. Aí ele vai: não, vou ler então a palavra. Chega lá, ele começa a ler a palavra e fala: pelo que eu estou vendo a palavra aqui, eu não estou preparado não, porque eu sei que eu vou desviar. Se eu pegar essa Ferrari, eu não vou para a igreja, eu vou sair o mundo afora. Se eu ganhar aquele sítio, eu vou ficar só no sítio pescando, não vou ter ânimo para vir na igreja. Então, Deus, deixa o sítio para lá, melhor ficar aqui sem sítio, mas estou na tua casa. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Só que nós temos que examinar tudo diante da palavra. Se eu examino diante do que eu acho, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Eu posso me enganar, falar: poxa, está tudo certinho, não é pecado, tal, vou fazer certinho. Igual na própria tentação. Ele falou: transforma as pedras em pão. Transformar pedra em pão é pecado? Transformar água em vinho é pecado? Qual é mais pecado? Transformar água em vinho ou pão em pedra? Jesus transformou água em vinho, mas não transformou pão em pedra. Só que o contexto era diferente. Quando ele transformou água em vinho, ele estava colaborando com um casamento, que é a propósito de Deus. Uma família ser unida. Já na tentação, ele estava fazendo a vontade do diabo. Ele poderia ceder, se alimentar, mas o diabo falou: ganhei, ele fez o que eu pedi. Então, nem sempre a gente fazer aquilo que é a nossa mente, ao nosso olhar, não é pecado. Está tranquilo, Deus vai fazer? Nem sempre. Por quê? Às vezes por trás daquilo dali está algo que não vai nos ajudar, vai nos atrapalhar, vai nos tirar da presença de Deus, vai nos tirar da direção de Deus. Eu quero ir para aquela faculdade lá no céu. Aí você ora, chega naquela faculdade, só tem ateu, só tem ímpio, aí sua fé vai ser abalada lá, você não tem estrutura para ficar lá. Aí Deus, portanto, sem insistir, Deus fala: não vai seguir o seu coração. Aí o pessoal vai lá, chega lá. Já tive primos que foi fazer faculdade fora, de teologia. Chegou lá e fez o primeiro semestre, trancou. Falou: rapaz, estava desviando. Porque os professores de teologia eram tudo ateu, estavam falando tudo errado. Eu estava começando a entender aquilo que estava me afetando. Eu tranquei a faculdade. Aí ele entendeu na palavra que aquilo para ele não era bom. Mas no olhar normal, é uma faculdade de teologia. E agregar para a vida dele
a vida dele espiritual, mas não agregou. Então, tudo tem que ser diante da palavra. Por isso que ele fala, se a minha palavra permanecer em vós. Então, quando a gente está na palavra, a gente tem um discernimento para pedir a coisa certa, na hora certa e da maneira certa. Então, por isso, estudar a palavra só tem benefícios. E no... Faculdade de teologia, com ateu dando aula? Tem, o que mais tem hoje é isso. O que mais tem agora é ateu dando aula em faculdade de teologia, porque não pede só profissão de fé, só pede teu conhecimento. É só você ter conhecimento das teorias e você dá aula. Mas agora, a minha fé está onde? É aí que está. Você dá aula, trazer seu conhecimento, todo mundo pode trazer. Agora, o que está por trás disso daí? Que fundo espiritual está aí? O que eu quero trazer para as pessoas que estão me ouvindo? Eu posso trazer uma palavra bonita, que faz as pessoas chorarem, mas por trás eu estou trazendo uma heresia que vai fazer a pessoa desviar lá na frente. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente aprende. Tudo que a gente aprende tem que ter fundamento. Por isso que o nosso pastor pensou bem, analisou, olhou, foi olhar, pegou os livros, já foi conselheiro da ETAD, ele sabe o fundamento dessas matérias que tem aqui. Então, por isso ele aprovou vir o currículo da ETAD para cá. Se ele não conhecesse, não soubesse o fundamento, ele não ia aprovar que tivesse a teologia aqui. Ele aprova porque ele viu. E ele sabe. Então, o pastor é o principal responsável por provar aquele alimento, analisar e falar, esse alimento vai alimentar minhas ovelhas? Esse alimento vai ser bom? Então eu vou colocar, não, esse alimento não vai ser bom. Então ele tem um discernimento de Deus para poder olhar e direcionar. Por isso é que a gente tem que estar ligado na palavra. Porque os pastores estão ligados na palavra para isso. Para saber o que é e o que não é. Então a palavra ela nos dá esse discernimento. Texto 2. A razão das escrituras. Continuação. Por que estudar a Bíblia? As últimas das razões destacadas pelas quais devemos estudar a Bíblia diz respeito a quê? Primeiro, ele enriquece espiritualmente nossa vida. Essa riqueza provém da revelação do Espírito Santo, primeiramente, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. A pessoa que procura entender a Bíblia somente através da capacidade intelectual, muito cedo desistirá da leitura. Só o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Um renomado expoente cristão declara que há 32 mil promessas na Bíblia toda. Pensemos que fonte de riqueza há aí. Entre as riquezas derivadas da Bíblia está a formação do caráter ideal, bem como a formação da vida cristã. A Bíblia é a melhor diretriz de conduta humana, a melhor formadora de caráter. Os princípios que modelam a nossa vida devem dela proceder. A falta de orientação espiritual correta e pronta segundo a palavra de Deus, especialmente quanto aos novos convertidos, tem resultado em inúmeras vidas desequilibradas e doentias pelo resto da existência, aos quais só um milagre de Deus pode ajustar. Pessoas assim ferem a si mesma e aos demais ao seu redor. Isso aqui é forte. Você já se deparou com um crente ferido? Tem raiva do pastor, tem raiva do irmão, reclama vai para o culto, reclama que o cantor não está cantando bem, aí reclama que o pregador não estava inspirado, aí reclama que a ação que demorou demais o culto, acabou muito tarde, ou então reclama que o culto está acabando muito cedo. Sempre ele tem uma reclamação, mas ele nunca vê o que Deus está fazendo no culto. Ele nunca vê que, cheguei no culto, respirando, Deus está falando, vou me encher. Não, ele chega lá já com o espírito preparado para ver o erro, para sair reclamando. Aí não recebe nada, e aí vê que consegue desanimar quem está do lado, que às vezes senta do lado do irmão que está querendo assistir o culto. Aquele irmão, aquele irmão lá, ó, só Jesus. Aí você querendo se ligar, irmão, eu já sei, vou falar agora. Às vezes aqui, não precisa falar nada, você já sente assim que aqui só teólogo. Eu já sentei no púlpito e já o cara está conversando de viagem. Cara, eu vim da viagem agora, que foi bom, e rapaz, agora é a hora crucial, o culto, Jesus está aqui, eu quero adorar. Não, rapaz, já que viagem que eu fiz, rapaz, ele está viajando. Aí eu tô orando, falei, meu Deus, eu não vou conseguir assistir o culto. Aí eu orei com tanta fé que mandaram ele passar para frente. Aí ele foi para frente, aí eu, glória a Deus, aí foi para frente e ficou cultuando da frente. Eu falei, agora é o outro que vai orar lá. Aí eu consegui cultuar. Porque às vezes você está ali, Deus fala comigo, querendo aquele momento de adoração, no púlpito que você está ali oficializando, você tem que estar ali intercedendo pela igreja, e às vezes chega um desligado que vai lá e fica falando da viagem. Quase não vem na igreja, chega,
rapaz que eu vi na viagem, que é muito bom lá. Irmão, passa, depois quando acabar o culto, a gente senta e fala da viagem toda, mas esse tempinho aqui. Mas aí falta o quê? Ligação com a palavra. A ligação com a palavra faz o quê? Com que você já venha para o culto já sedento. Eu quero, onde estiver Deus falando, eu quero ouvir. No louvor, na oração, na palavra introdutória. Quando você está no sede da palavra, em qualquer detalhe você está vendo Deus. Por quê? Porque você está ligado, você está enxertado na palavra. Então você está com necessidade disso. Mas tem gente que está desligado, então ele acaba ficando frio, vai enfraquecendo. Aí ele começa a ver mais os defeitos que toda igreja tem, todo lugar onde tem gente tem, e não vê o que Deus está fazendo através da igreja. Isso é um perigo. E conforme o tempo vai passando, a pessoa vai esfriando cada vez mais. E isso é o perigo de estar afastado da palavra. E o texto 3 e último, para encerrar, ele fala sobre como estudar a Bíblia, mais uma vez, e ele fala que já mostramos que a Bíblia é um livro para ser não apenas lido, mas estudado. Como divina e inspirada a palavra de Deus, a Bíblia é um livro singular, do qual o maior proveito tira quem sabe estudá-lo. E é extremamente com o propósito de tirarmos o máximo de proveito do estudo da Bíblia, que apresentamos 5 passos para seguirmos. Então, aqui são os 5 passos principais, que são matéria de prova também, bom vocês marcarem, para você estudar a Bíblia com eficiência. Primeiro, leia a Bíblia conhecendo o seu autor. Isso é de suprema importância e é a melhor maneira de se estudar a Bíblia. Ele é o único livro cujo autor está presente quando se lê. O autor de um livro pode explicá-lo como ninguém. A Bíblia é um livro fácil e ao mesmo tempo difícil, simples e ao mesmo tempo complexo. Não basta apenas lermos suas palavras e analisarmos detidamente suas declarações. Tudo isso é indispensável, mas não basta. É preciso conhecer e amar seu autor. Desta forma, a compreensão será mais fácil. Façamos como Marta, que aprendia aos pés do mestre. Está lá em Lucas 10:39. Aos pés dele ainda é melhor aprender. Então aqui ele fala que a Bíblia é um livro fácil, mas ao mesmo tempo complicado. Tem passagens na Bíblia que você lê, Provérbios, alguns livros que você lê que já está claro. Tiago, você leu, já está no texto, não tem o que discutir. Mas já tem textos, como as parábolas de Jesus que ele explica depois, que você precisa pensar um pouco sobre ele, raciocinar um pouco sobre ele, para você entender o que está dizendo por trás daquilo dali. Então, muitas vezes você precisa do quê? Da dependência do Espírito Santo. Então, quando você vai ler a Bíblia, a primeira coisa que você tem que entender, que você depende do autor para entender ela. Então, você tem que primeiro depender dele. Fala, Senhor, eu estou abrindo essa Bíblia aqui, mas eu dependo do Senhor, eu não sei nada. Então, me esclarece. Quantas vezes eu fiquei debruçado sobre um versículo, que eu fiquei semanas ruminando aquilo ali. Aí, cada vez que eu pegava ele, clareava um pouco mais, até o momento que eu consegui entender ele mais completo. Porque o Espírito Santo ele vai te clareando, vai trazendo outros textos que vai fazendo você entender melhor. E aí, quando você volta para aquele texto, você já entende ele de uma forma mais ampla. Mas é necessário o quê? Você depender de Deus e estudar ele com paciência, deixando o Espírito fluir. Tem horas que você vai ler um texto e você não vai ter resposta na hora, mas que ele vai ficar na sua mente. Por que isso? E aí, quando você voltar, você já vai vir o Espírito Santo já vai te clarear mais uma coisa, ou vai te dar uma referência, ou vai te dar um livro complemento para você ler, vai te dar para quê? Para que você consiga estudar da maneira que ela tem que ser estudada, na sua completude. Segundo, ela tem que ser lida diariamente. Estima-se que 90% dos crentes não leem a Bíblia diariamente, tá? Que só está os 10%. 90% com o lado de lá. Então, 90% dos crentes não leem a Bíblia diariamente. Portanto, não é de admitir haver muito deles frios e infrutíferos nas igrejas. Mais do que isso, espiritualmente são anões raquíticos, mundanos, carnais, indiferentes, nervosos e iracundos, sem crescimento espiritual. Deus não revela suas verdades profundas. Então, sem crescimento espiritual, Deus não revela. Quanto mais você lê, mais conhecimento Deus te dá. É de admirar ver pessoas que acham tempo para ler, ouvir e ver tudo. Série da Netflix, jogo do Flamengo, menos a palavra de Deus. Resultado, como tantas outras coisas que perdem o apetite para as coisas de Deus. É justo o próprio ler outras coisas, mas devemos tomar mais tempo com as Escrituras.
Estarrece o fato de que muitos líderes das igrejas não levem o seu povo a ler a Bíblia. Não basta assistir os cultos, ouvir os sermões e testemunhos, acompanhar estudos e ler boas obras de literatura cristã. É preciso a leitura bíblica individual, pessoal. Há crentes que só se alimentam espiritualmente quando lhe dão comida na boca, isto é, pela colher do pastor, do professor da escola dominical, etc., que é quando acorda cedo. Se ninguém lhe der comida, morrerá de inanição espiritual. Então é necessário que a gente criar essa rotina. Às vezes eu falo para mim mesmo, às vezes é duro você criar uma rotina de vou tirar 5 minutos sempre do meu dia, mas eu vou ler pelo menos uns 3, 4 versículos da Bíblia e meditar naquele versículo. Eu vou parar, na correria, você às vezes marca, mas você tem uma agenda, acorda atrasado, aí geralmente você vai deixando para depois. Quando chegar o final de semana eu boto em dia. Quando chegar amanhã, aí quando você vê, você passou a semana inteira e não meditou na palavra. Então, muitas vezes, para mim, que sou mais indisciplinado nesse sentido, eu me obrigo a estar estudando algo. Porque se eu estou na ETAD, se eu estou na EBD, eu tenho que pegar a palavra para estudar ETAD e para estudar EBD. Aí é o momento que eu aproveito para fazer meu devocional, porque eu sou obrigado. Então, se eu não ficar estudando alguma coisa, é mais fácil eu relaxar e falar, amanhã eu leio. Amanhã, ou então só quando me chamarem para dar uma aula ou para trazer uma palavra, aí eu pego aquela semana e estudo com firmeza. Mas se eu não tiver nenhum compromisso, na correria do dia a dia você acaba deixando. E às vezes você perde muita coisa pelo fato de você perder esse tempo. Porque a gente leu lá, a gente falou lá no início. Lá no início, Deus descia todos os dias na viração do dia. Não fala, Deus vinha só de segunda, quarta e sexta. Deus vinha só nos finais de semana. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus, todos os dias na viração do dia, ele vinha falar com o homem. Então você entende o quê? Muitos estudos comprovam que o quê? Que a última coisa que você lê é o que mais você retém no dia. Então, alguns estudantes, estudiosos, eles falam que o melhor momento que você lê a Bíblia, para você meditar numa palavra e guardar, é na hora de dormir. É você lê, relaxa e vai dormir. Aí aquela palavra ela fica no teu subconsciente. Tem gente que prefere acordar cedo, pegar, ler para começar o dia bem e abastecido. Funciona também. Mas, para mim, o efeito maior é no final do dia. Que no final do dia eu baixo a bola, tomo banho, leio aquelas palavras, medito e vou dormir. Então, o interessante é criar essa rotina. Nós temos que nos doutrinar a criar essa rotina. Não porque a gente é obrigado, mas para a gente desenvolver o quê? O prazer na leitura da palavra. O prazer em estar debruçando na palavra. E quanto mais aquilo vai virando rotina, quando vê, a gente faz automático. Quando a gente não lê, a gente sente falta. Fala, está faltando alguma coisa hoje, porque eu não li. Eu não meditei num versículo. Por quê? Porque aquilo está na tua rotina. Aí Deus ele trabalha. Hoje é fácil, né, André? Você lê a Bíblia onde você estiver, no celular. Não, e hoje uma coisa que me ajuda muitas vezes, quando você está na correria, você está cansado, você põe o áudio da Bíblia. Às vezes eu faço isso. Estou muito cansado, estou com dor de cabeça, eu ponho o áudio da Bíblia, daqueles versículos e deixo o áudio rolando. Aí vou ouvindo. Aí eu vou, como a minha memória auditiva é melhor, então eu ouço e gravo o texto. Por quê? Porque está no áudio. Então você tem hoje muita facilidade para você ler Bíblia. Muito recurso. Antigamente você tem que pegar aquela Bíblia gigante, com letra pequena, ficar ali lendo com a luva para conseguir ler. Hoje não. Você tem vários tipos de tamanho de letra, Bíblia grande, Bíblia pequena, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do adolescente, Bíblia para todo mundo. Várias versões, você pega hoje um celular, tem todas as versões, se você tiver dúvida. Você pode ler na linguagem de hoje, que é a mais prática. Pode ler na Almeida Corrigida, você tem várias versões de várias formas, em áudio. Então hoje não tem como você não ler. Se você programar, você tem como você pegar um aplicativo para programar um horário, para ele despertar e você ir para a Bíblia. Às vezes na tua correria, às vezes é necessário você botar até isso. Você está no dia a dia não vê. Aí você fala, opa, antes de almoçar eu vou ler 3 versículos. Você vai lá, se disciplina a fazer aquilo, porque aquilo ali vai ser saúde para você. Para fechar, ele fala sobre ler a Bíblia com atitude melhor. Ler a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual, isto é, de capital importância para o êxito do estudo bíblico. A atitude correta é a seguinte: estudar a Bíblia como a palavra de Deus e não como uma obra literária qualquer. Ou seja, a Bíblia é sagrada. Quando você pega aquele livro, não é qualquer livro. Você tem que ter na tua consciência que peguei essa Bíblia, peguei esse livro aqui, não é o livro do... Qual o livro aí que é best-seller e todo mundo lê agora aí?
Romanos. Hã? Não, um livro secular. Todo mundo tá falando. Secular? O do Alessandro Vilas Boas. Né? Então, Esse não. pode ser, é um livro bom, É um livro bom, mas... mas não se compara a esse livro. Não. Então, quando você pega o livro do Alessandro de Vilas Boas e você fala, rapaz, eu vou ler aquele livro, tô querendo comer esse livro, ler ele todo, tô ansioso, você começa a ler, você se sente bem. Quando você pega esse livro, a sensação tem que ser igual ou melhor. Por quê? Porque quando você está abrindo aqui, é Deus que vai falar com você. Você vai entender mais sobre Deus e mais sobre você. Então, você tem que vir com a atitude mental de vou ler o que Deus vai falar comigo. E não, vou ler a Bíblia porque eu tenho que estudar para tarde, tem prova amanhã, então eu vou ter que ler esse texto aqui, senão eu não vou conseguir fazer a prova. Você está se boicotando. Por quê? Porque quando você fala isso, vou ler porque eu tenho que fazer a prova, automaticamente vai vir um cansaço em você e você vai ler mais cansado. Porque você vai ler pensando o quê? Tem uma prova me esperando. Quando você fala, não, vou ler porque Deus vai falar alguma coisa comigo aqui, eu vou sair diferente, eu vou sair mais animado. Eu vou conseguir solucionar os problemas que eu tenho na mente para resolver. Aí você pega e começa a ler, você faz a sua prova, tira uma boa nota e Deus ele fala com você e você sai alimentado. Então a tua atitude mental tem que ser diferente. Você tem que olhar, eu vou ler o que Deus vai falar comigo. E Deus é Deus. Não é qualquer um. Não é o que meu pai, não é o que minha mãe, não é o que meu irmão, é Deus que vai falar comigo. Então, quando eu ler a reverência, a minha atenção tem que estar voltada para isso aqui. Tem que estar envolvido com o que eu estou lendo. Segundo, ler a Bíblia em oração, devagar e meditando. Assim fizeram os servos de Deus no passado. Por exemplo, Davi, Daniel. O caminho ainda é o mesmo. Na presença do Senhor, em oração, as coisas incompreensíveis são esclarecidas. A meditação aprofunda o sentido. Muitos leem a Bíblia apenas para estabelecerem recorde de leitura. Ao lermos a Bíblia, devemos aplicá-la a nós próprios, senão não haverá virtude alguma. Então a gente tem que ler meditando. Sei que às vezes na correria não dá tempo, mas você tem que reservar um tempo. Ou então reservar um dia na semana que você consiga ficar o máximo tempo que você conseguir e ler ele correndo durante a semana para que aquilo consolide. E não ler para somar ponto. Porque às vezes, além de ler para ficar somando quantas vezes leu, tem muita gente que lê a Bíblia e fala, cara, esse texto aqui é para fulano. Cara, fulano tinha que estar lendo. Aí printa a tela, o texto e manda no WhatsApp para fulano aqui, ó. Olha o que Deus falou comigo. Já tocando. Aí, cara, tá falando é para mim. Então, diga, querido. Já fez isso? Não. Mas minha mulher já fez muito comigo isso. Eu não estou de escala, aí manda o texto. Tem uma palavra lá e tal, ou quando não venho na igreja. Devia estar no ponto hoje, a palavra era para você. Eu falei, se fosse para mim, eu tinha que estar lá. Para quem estava lá. Quem nunca sentou no culto se fosse para mim, Deus te me lembra. Quem nunca sentou, principalmente os casados, quem nunca sentou no culto toma uma cotovelada de leve, precisa pra... Aí você, é comigo, é comigo. Eu arrumo a escala logo para mim, aqui na porta, aqui na portaria. Por quê? Porque a visão de ler a Bíblia, eu não tenho que ler a Bíblia para o outro, eu tenho que ler a Bíblia para mim. Porque se eu estou lendo a Bíblia para o outro, primeiro, o outro não está lendo, não vai fazer efeito na vida dele, não vai adiantar nada. Segundo, eu estou perdendo a essência que é para mim, porque eu estou me concentrando no que o outro está tendo de problema e estou esquecendo o meu problema. Aí Deus às vezes já falou comigo que eu não vi, eu estou preocupado. Não, cara, o Sérgio tinha que estar aqui, rapaz, que palavra é essa? Tal. E às vezes aquela palavra tinha um contexto que ia falar comigo, que Deus ia mudar em mim alguma coisa. Mas eu estou preocupado, eu tenho que ler para bater o recorde e para eu ver quem está inserido nisso aqui, eu perco a essência. Isso aí é igual um viciado. Eu fui viciado muitos anos na vida, eu me libertei porque eu quis me libertar. Sim. Não adianta você pegar um viciado, pagar um projeto de R$5.000 para ele, uma casa de recuperação, e jogar lá se ele não quiser se recuperar. Ele vai sair, você vai gastar dinheiro à toa e vai voltar pior do que estava. Primeira pessoa tem que querer. A atitude dele tem que ser de mudança. Então a palavra ela tem que ser meditada com atitude de mudança, de reflexão. E por último ele fala sobre ler a Bíblia toda. No final de tudo isso você vai acabar tendo lido a Bíblia toda. Então, ler a Bíblia toda é uma consequência de todo o estudo sistemático. Vocês viram aqui quantas informações para se ler a Bíblia?
Quando eu peguei esse livro, eu não sabia que tinha tanta técnica para ler a Bíblia. Eu falei, rapaz, é tanta coisa para ler a Bíblia, que eu comecei a entender que quanto mais a gente faz intencionalmente, melhor a gente assimila e melhor a gente estuda. E aí no final a gente vai ter lido a Bíblia toda. Porque a gente fica naquela pressão. Rapaz, eu sou crente há tanto tempo, se me perguntasse se eu li a Bíblia toda, eu não li. Porque, poxa, eu fico até com vergonha. Aí vem tem bastante que fala, quem leu a Bíblia toda? Aí você levanta esse meio que. Não, li, só que mês passado. Uma vez eu li um versículo, outra vez eu li um outro, mas no final eu li a Bíblia toda. Mas eu falo, eu não consigo ler a Bíblia Gênesis, Apocalipse em sequência. Eu li a Bíblia toda, mas livros separados. Li Apocalipse, depois li Salmo, depois li Provérbios, depois li Isaías. Mas nunca é sequencial. Eu fiz isso uma única vez. Não consigo, eu paro na genealogia. Eu paro na genealogia. Porque você não tem um propósito, um foco. Claro, tem gente que consegue ler direto e com propósito. Ele lê direto e lê sistemático. Mas aí é o contexto dele, a gente tem que chegar nesse nível. Não sei se o pastor chega nesse nível de ler sistemático e direto. Mas é difícil. É difícil. É muito conteúdo. Então a gente tem que se adaptar e ler da melhor forma. Eu nunca li o livro de Gênesis e Apocalipse sequencial. Eu admiro os que conseguem. Eu não consigo. Tá? Eu tenho minhas preferências para alguns livros, então eu leio eles primeiro, depois tem sempre Completa aquele com livro, os outros. tem aquele livro que estão mais cansativo, aí eles vão ficando pro final. Complemento. Complemento tem jeito. E aí ele finaliza falando que há uma riqueza insondável nisso, de ler a Bíblia toda. É a única maneira de conhecermos a verdade completa dos assuntos tratados na Bíblia, visto que a revelação de Deus é progressiva. Sendo a palavra de Deus ela é infinita, mesmo as mentes mais férteis do mundo não podem abarcá-la completamente. Não há no mundo quem esgote a Bíblia. Todos somos sempre alunos, e quem nos ajuda no esclarecimento da Escritura é o Espírito Santo, concomitantemente com a oração e o estudo. Ele que conhece as profundezas de Deus pode ir revelando o conhecimento da verdade à medida que buscamos a sua face e andamos mais perto dele. Então, estudar a Bíblia é meditar, se aprofundar, depender de Deus e reconhecer que sempre nós seremos alunos. É uma coisa que eu coloquei dentro de mim. Não importa quantos cursos eu fizer, sempre eu vou ser um aluno. Porque quando você fala que você é professor, automaticamente no teu subconsciente você diz que você já entendeu tudo, já descobriu tudo e não precisa entender mais nada. Agora é só passar. Só que não. A Bíblia é inesgotável. Toda vez que você volta num versículo desse, Deus fala com você de forma diferente. Deus te ensina algo novo. Deus traz algo para que você aplique. Então você nunca está completo. Então você sempre vai ser um eterno aluno, um curioso, alguém que gosta de descobrir o que está por trás. E é isso que nos alimenta a estar estudando. Então, que vocês possam se debruçar sobre essa matéria, estudar, aproveitar ao máximo as informações que tem aqui para poder guiar vocês nos outros livros, que esse é um livro guia, para que vocês tenham êxito aí e cresçam na palavra. Amém? Amém. Então, aqui vai a primeira parte. Daqui a 10 minutinhos, o pastor Claudio vai estar começando. Vamos continuar estudando a Bíblia como um todo. André deu aqui, na primeira lição, a importância desse livro. A lição número 2 ela vai falar um pouquinho como ela foi escrita, o material. A gente terminou aqui falando das facilidades que nós temos hoje de ter uma Bíblia, inclusive digitalmente falando, embora o nosso coordenador aqui já retratou que para o curso de biologia nós precisamos da versão impressa, tá? E deem como satisfeito com a capa por ter, amarela. né? Tem capa amarela? É, porque usar, dizer que usou. Porque, gente, hoje, ainda que tenha isso daqui, a gente vai dar graças a Deus por ter o papel. Mas quando os primeiros escritos saíram, nem papel para escrever a Bíblia tinha. E a Bíblia não era formada igual um livro aqui. Aqui você tem de Gênesis e Apocalipse tudo junto. É cada catatal de rolo dessa grossura assim, ó. Era em forma de rolo, né, os pergaminhos. E só ficava no templo. E quando a pessoa queria ouvir a palavra, ela tinha que ir lá no templo para que o sacerdote, o rabino, abrisse o rolo e fizesse a leitura da palavra. Hoje não. Você tem a Bíblia, tá, com os seus 66 livros, compactos, num papel, em todos os tamanhos, cores, modelos mais agradáveis possíveis. Não é isso, coordenador? Então, tenham a sua. O digital ela é interessante, como o André estava falando, que a gente precisa ler,
está na fila de um banco, está esperando o Uber, está não sei o quê. Não tem como fazer a leitura de um versículo, fazer um devocional rapidinho ali, mas a Bíblia impressa hoje ela está caindo em desuso, tá? Por isso a ideia da bibliologia. Ele falou que abre aí Ageu. Tem muita gente, e crente velho de casa, não acha. Se eu falo assim, professor, abre aí no livro de Naum. Onde é Tenho isso? certeza que está na Bíblia. Naum é antes de Na 2, né, professor? Naum deve vir antes de Na 2, né? Então o pessoal fica meio perdido. A gente entrou numa era tecnológica, a gente tem que validar isso, é importante. Se chegamos até aqui nesse contexto, é porque Deus assim permitiu. Mas o manusear da Bíblia, mais do que saber, a posição do livro diz muito do que ele está falando. Se você pega ali, logo no início da Bíblia, você sabe que ele vai estar falando da construção de toda a história, depois a saída do povo do Egito e a construção do Estado de Israel até ele ser levado cativo, e depois vem a vinda de Jesus. Então quando você sabe que o livro, por exemplo, de Zacarias está lá no final, tá? Glória a Deus. A gente entende que já está falando já do contexto já final pós-exílio de Israel. Então é importante, tá? Aqui ele vai falar da Bíblia como um livro. Gente, isso aqui não é um livro normal. Isso não é um livro normal. São 66 livros, escritos por mais de 40 autores diferentes, de épocas extremamente distintas, de séculos e séculos, que foram juntos e não se contradizem em uma Bíblia. Faz sentido isso se não for sobrenatural? Se eu tiver que escrever um livro, vamos fazer aqui, ó, vamos escrever um livro nós dois? Beleza. Eu vou te dar o meu manuscrito, você vai ler, você vai dar o seu, a gente vai conferir, ó. A gente está se contradizendo. E ó, que nós somos da mesma época, hein? Agora tá tudo ok. Manda rodar. É um livro. Esse é um livro normal. E mesmo assim ainda passa por edição, reedição, revisão. Tem mais de 40 autores que escreveu a Bíblia. Tá? De Moisés até os apóstolos. Em épocas totalmente diferentes, separados por séculos, milênios. Foram juntos, hoje está junto, antigamente não era tudo junto assim não, vou falar um pouquinho. E não se contradizem uma vírgula. Já tentaram buscar contradição na Bíblia, não se contradiz. Porque na verdade o autor é um só. Tá? O resto foram apenas escribas usados pelo próprio Deus. Isso é a Bíblia. Isso não é um livro normal, gente. Isso é a própria palavra de Deus. Não adianta, se você for tentar escrever um livro em conjunto, você vai ter que se unir, vai dar discordância. Na Bíblia isso não acontece. Tá? Então essa lição ela vai falar sobre isso, tá bom? Vai falar que o tema central da Bíblia, tá, é o quê? O que a Bíblia fala em si? Tá? Qual é o tema principal da Bíblia? Que ela fala em todo o seu contexto, em todo o livro da Bíblia tem um único tema. Jesus. Jesus aparece em toda a Bíblia. Ele é separado em 4 partes. A Bíblia vai falar da preparação, tá, para a vinda de Jesus. Depois vai falar da sua manifestação, a sua explanação, ou seja, o que ele deixou, e depois a consumação. Separando mais ou menos, você pega aí todo o Velho Testamento, você vai ver Jesus sendo preparado para vir ao mundo como Salvador. Lá em Gênesis já se ouviu falar de Jesus até Zacarias, que é o último livro. E a sua manifestação vem nos 4 evangelhos, que contam a vida de Jesus no seu ministério terreno. Depois, você vê então as cartas escritas por Paulo e os próprios apóstolos, que vai dar o quê? A explanação de tudo aquilo que Jesus deixou para nós. E a consumação acontece em Apocalipse. Em toda a Bíblia fala de Jesus. Jesus é o tema central da palavra de Deus, do Velho ao Novo Testamento, tá? E é dividido praticamente nessas 4 partes aí. Vem a preparação para a vinda de Jesus, a manifestação de Jesus, a explanação, a explicação de tudo que ele deixou e a consumação que se dá em Apocalipse. Tá? Então vamos lá para o texto 1, os livros antigos. Bom, se não tinha papel para escrever a Bíblia, escrevia onde então? Duas matérias eram usadas para escrever a Bíblia naquela época. A Bíblia, como eu falei, ela era escrita de rolo, né? Pegava o papel, se enrolava, aí o pessoal abria assim, ó. Tanto é que a gente, por exemplo, que estudou Apocalipse,
A gente viu que havia um livro selado com 7 selos e Jesus começou a desatar os selos, né? Por que estava selado com os 7 selos? Porque na verdade esse livro era um rolo. Estava selado com 7 selos e à medida que Jesus desatava um selo para poder abrir o livro. O livro, na verdade, na época aqui, gente, era um rolo, um pergaminho. E ele era selado, uma vez que não podia se abrir determinados livros. Então, na Bíblia foi escrita em rolos. E era um trabalho braçal, tá? Era escrita à mão. E para fazer as cópias, as pessoas eram muito bem instruídas para isso. Existiam os escribas. A responsabilidade deles era fazer uma cópia da Bíblia. E eles tinham que fazer manualmente. Imagina você escrevendo aí, por exemplo, sei lá, o livro de Reis, e no meio do caminho você errou. E agora, o que você faz? Escreve tudo de novo. Taca tudo no fogo, começa tudo de novo. Não pode ter um erro na palavra. No fogo, tem que queimar tudo. Tá lá escrevendo, copiei errado. Não tem corretivo não, nem borracha, nem nada. Tudo que você escreveu, do início até o fim, tem que ser queimado, tem que virar cinza. Você não pode falar, não, poxa, errei, vou copiar. Tanto aqui. é que depois de um certo tempo, por exemplo, hoje a gente tem a Bíblia dividida em muitos pedaços, né? Primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Samuel. Isso foi dividido já antigamente porque os livros eram muito grandes, tá? Na verdade é uma história só. Aí os escribas, na hora que estavam lá no finalzinho errado, tinha que começar tudo. Vamos dividir isso aqui pelo menos na metade? Porque se eu errar a segunda metade, eu não preciso reescrever todo o começo de novo. E aí eles foram dividindo livros em mais partes. Mas eles usavam 2 tipos de material para escrever a Bíblia. O papiro, tá? Que era uma planta aquática. Ela era secada e preparada para poder ser escrita. É a parte mais antiga. Ela foi criada pelos egípcios na época, essa técnica. E o pergaminho, que é um pouco mais, vamos dizer assim, atual, se você comparar com o papiro. O pergaminho já é de pele de animal, tá? Pode ser um cordeiro, uma ovelha, um carneiro. Também era arrancada a pele, botada no sol, passado cal, esticada para não ficar ruga e depois a pessoa escrevendo. Aqui, papel, gente, é século II depois de Cristo, inventado pelo chinês. Tá? Papel, ó, isso aqui é novidade para eles, tá? E hoje a gente tem um celular ainda. Mas a Bíblia era escrita em pergaminhos, em papiros, tá? E além disso a escrita era muito ruim de escrever esse material. E mesmo assim, ninguém impedia de estudar a palavra, né? Pode falar. Por isso é que no povo de Israel a cultura era do ensinamento oral. Porque como eles não tinham acesso à Bíblia escrita em papel, em pergaminho, nem existia papel. Eles eram obrigados a prestar muita atenção no que o sacerdote estava falando lá, o escriba, para ir em casa reproduzir para os filhos. Então, quanto mais ele reproduzia, mais ele gravava. Então, por isso que eles mandavam ficar repetindo, de noite, de dia, de manhã. Para quê? Para que não se perdesse a essência da palavra. Então, para ver a importância que o judeu tinha com a palavra. E tem até hoje, né? Até hoje. A reverência à palavra deles é muito grande. E tinha os horários de leitura da palavra no templo certinho. E a pessoa não tinha Bíblia em casa, igual nós temos hoje. Você quer ouvir a palavra de Deus? Vai até o templo. Lá o sacerdote vai fazer a leitura. E ele tinha um cronograma de leitura. Não podia ler o livro, não. Você vai ouvir aquilo que o sacerdote está preparado para aquele dia, para aquele horário. E depois você levava para casa. Você faltou aquele dia, perdeu, já era. Não, já era, entendeu? Tipo uma escola dominical mais rígida. Você não tinha aquele negócio de novo. E aqueles pergaminhos, aqueles papiros ficavam no templo. Tá? Se fazia cópias para poder levar para outros templos, para outras congregações na época, principalmente das igrejas, mas em casas, não. Então dê valor à sua Bíblia hoje, porque isso aqui que a gente tem hoje é um privilégio. Na época, não. Tá? Ou era papiro ou era pergaminho, tá? A palavra pergaminho, porque provavelmente foi esse primeiro pergaminho foi criado na cidade de Pérgamo, tá? Na Ásia Menor. Ele começou provavelmente no século II a.C. Né? O pergaminho era de pele de animal, arrancava lá o couro do coitado do carneiro ou da ovelha, secava no sol, passava cal, ainda prendia, esticava assim, ó, se deixasse secar de qualquer jeito, ficava tudo enrugado. Aí não tinha como você escrever nele. Aí ia lá e escrevia depois, tá?
Então tudo isso aí está no início do texto 1, gente. Estou dando uma explanação porque é mais histórico. A gente não ficar fazendo na leitura, depois o Eric fica resmungando ali que a aula terminou 10 horas da noite. Aquele ali é o chorão da sala, tá bom, gente? Qualquer resmungação é aquele ali, ó. Que fica resmungando aí que a gente fica lendo demais. Então só para você ter uma ideia. Aí na página 14 eu falo assim, o formato primitivo da Bíblia. Então a Bíblia foi, como eu falei aqui, ó, hoje estou na página 14, lá no texto formato primitivo da Bíblia. A Bíblia foi originalmente escrita na forma de rolo, como eu falei, sendo cada livro um rolo. Então Gênesis era um, Êxodo era outro, tá? Números era outro, Levítico era outro, cada rolo era um livro, e não tinha capítulo e versículo na época não, tá? A história era corrida. Assim vemos que os princípios, os livros sagrados não estavam reunidos uns aos outros como temos hoje em volume único, tá falando disso aqui, ó. Não era assim, tá? O que tornou isso possível foi a invenção do papel no século II pelos chineses, também falei,